Graças a paz, irmãos. Estamos na nossa campanha de leitura bíblica em um ano, mais um final de semana. Hoje, sábado, estaremos lendo 4 capítulos do segundo livro de Samuel. Então vamos ler os capítulos 2, 3, 4 e 5. Lembrando a você que a metodologia da nossa campanha são 3 capítulos a cada dia da semana, de segunda a sexta, 4 capítulos no sábado, 4 capítulos no domingo. Começando a nossa leitura dia 1º de janeiro, terminamos ela dia 28 de dezembro. Aqueles que estão atrasados na leitura podem aproveitar os outros 3 dias para pôr em dia, e nós começamos de novo dia 1º de janeiro. Então hoje estaremos lendo os capítulos 2, 3, 4 e 5 do livro de 2 de Samuel. Então acompanhe a leitura comigo. Capítulo 2 está escrito: E sucedeu depois disso que Davi consultou ao Senhor, dizendo: Subirei a alguma das cidades de Judá? E disse-lhe o Senhor: Sobe. E falou Davi: Para onde subirei? E disse: Para Hebrom. E subiu Davi para lá, e também as suas 2 mulheres, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. Fez também Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com a sua família, e habitaram nas cidades de Hebrom. Então vieram os homens de Judá, e ungiram ali a Davi rei sobre a casa de Judá. E deram avisos a Davi, dizendo: Os homens de Jabes de Gileade foram os que sepultaram a Saul. Então enviou Davi mensageiros aos homens de Jabes de Gileade para dizer-lhes: Benditos sejais vós do Senhor, que fizestes tal beneficência a vosso Senhor, a Saul, e o sepultastes. Agora, pois, o Senhor use convosco de beneficência e fidelidade, e também eu vos farei este bem, porquanto fizeste isso. Esforcem-se, pois, agora as vossas mãos, e sede homens valentes, pois Saul, vosso senhor, é morto, mas também os da casa de Judá já me ungiram a mim por seu rei. Porém Abner, filho de Né, capitão do exército de Saul, tomou a Isbosete, filho de Saul, e o fez passar a Manaim, e o constituiu rei sobre Gileade, e sobre os Azuritas, e sobre Jezreel, e sobre Efraim, e sobre Benjamim, e sobre todo Israel. Da idade de 40 anos era Isbosete, filho de Saul, quando começou a reinar sobre Israel. Reinou 2 anos, mas os da casa de Judá seguiam a Davi. E foi o número dos dias que Davi reinou em Hebrom, sobre a casa de Judá, 7 anos e 6 meses. Então saiu Abner, filho de Né, com os servos de Isbosete, filho de Saul, de Manaim a Gibeon. Saíram também Joabe, filho de Zeruia, e os servos de Davi, e se encontraram uns com os outros perto do tanque de Gibeon. E pararam estes deste lado do tanque e os outros do outro lado do tanque. E disse Abner a Joabe: Deixa levantar os moços, e joguem diante de nós. E disse Joabe: Levantem-se. Então se levantaram e passaram em número de 12 de Benjamim, da parte de Isbosete, filho de Saul, e 12 servos de Davi. E cada um lançou mão da cabeça do outro. Cravou-lhe a espada no lado, e caíram juntos. E por isso se chamou aquele lugar Elcate Azurim, que está junto a Gibeon. E seguiu-se naquele dia uma crua peleja. Porém Abner e os homens de Israel foram feridos diante dos servos de Davi. Estavam ali os 3 filhos de Zeruia, Joabe, Abisai e Azael. E Azael era ligeiro de pés, como as gazelas do campo. E Azael perseguiu a Abner, e não se desviou de trás de Abner, nem para a direita nem para a esquerda. E Abner, olhando para trás, perguntou: És tu Azael? E ele falou: Eu sou. Então lhe disse Abner: Desvia-te para a direita ou para a esquerda, e lança a mão de um dos moços, e toma os seus despojos. Porém Azael não quis desviar-se de trás dele. Então Abner tornou a dizer a Azael: Desvia-te de detrás de mim, porque irei eu ferir-te e dar contigo em terra. E como levantaria eu o meu rosto diante de Joabe teu irmão? Porém, não querendo ele se desviar, Abner o feriu com a ponta inferior da lança pela 5ª costela, e a lança se lhe saiu por detrás, e caiu ali e morreu naquele mesmo lugar. E sucedeu que,
todos os que chegavam ao lugar onde Azael caiu e morreu paravam. Porém Joabe e Abisai perseguiram a Abner, e pôs-se o sol, chegando eles ao outeiro de Amar, que está diante de Giá, tudo junto ao caminho do deserto de Gibeon. E os filhos de Benjamim se ajuntaram atrás de Abner, e fizeram um batalhão, e puseram-se no cume de um outeiro. Então Abner gritou a Joabe e disse: Consumirá a espada para sempre? Não sabes tu que por fim haverá amargura? E até quando não hás de dizer ao povo que deixe de perseguir os seus irmãos? E disse Joabe: Vive Deus que, se não tivesses falado, só pela manhã o povo teria cessado, cada um de perseguir a seu irmão. Então Joabe tocou a trombeta e todo o povo parou, e não perseguiram mais a Israel, e tampouco pelejaram mais. E caminharam Abner e os seus homens toda aquela noite pela planície, e passando o Jordão, caminharam por todo o Bitrom, e chegaram a Manaim. Também Joabe voltou de perseguir a Abner, e ajuntou todo o povo, e dos servos de Davi faltaram 19 homens e Azael. Porém, os servos de Davi feriram dentre os de Benjamim, dentre os homens de Abner, a 360 homens, que ali ficaram mortos, e levantaram a Azael, e sepultaram-no na sepultura de seu pai, que estava em Belém. E Joabe e seus homens caminharam toda aquela noite, e amanheceu-lhes o dia em Hebrom. Capítulo 3. E houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Porém Davi ia se fortalecendo, mas os da casa de Saul se iam enfraquecendo. E a Davi nasceram filhos em Hebrom, e foi o seu primogênito Amon, de Ainoã, Gisraelita, e o seu segundo, Quileabe, de Abigail, mulher de Nabal, o Carmelita, e o terceiro, Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesu, e o quarto, Adonias, filho de Agite, e o quinto, Cefatias, filho de Abital, e o sexto, Itreão, de Eglá, também mulher de Davi. Estes nasceram a Davi em Hebrom. E havendo guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, sucedeu que Abner se fez poderoso na casa de Saul, e tinha tido Saul uma concubina, cujo nome era Rispa, filha de Alá. E disse Esbozete a Abner: Por que possuístes a concubina de meu pai? Então se irou muito Abner pelas palavras de Esbozete e disse: Sou eu cabeça de cão, que pertence a Judá? Ainda hoje faço beneficência à casa de Saul teu pai, a seus irmãos e a seus amigos, e não te entreguei nas mãos de Davi. E tu hoje buscas motivo para me acusar por causa da maldade de uma mulher? Assim faça Deus a Abner, e a outro tanto, se como o Senhor jurou a Davi, assim eu não lhe fizer, transferindo o reino da casa de Saul e confirmando o trono de Davi sobre Israel e sobre Judá desde Dan até Beceba. E nenhuma palavra podia ele responder a Abner, porque o temia. Então enviou Abner da sua parte mensageiros a Davi, dizendo: De quem é a terra? E disse mais: Comigo faz o teu acordo, e eis que a minha mão será contigo para tornar a ti todo Israel. E disse Davi: Bem, eu farei contigo acordo, porém uma coisa peço: não verás a minha face, se primeiro não me trouxeres a Mical, filha de Saul, quando vieres ver a minha face. Também enviou Davi mensageiros a Esbozete, filho de Saul, dizendo: Dá-me minha mulher Mical, que eu desposei por 100 prepúcios de filisteus. E enviou Esbozete e tirou-a de seu marido, a Paltiel, filho de Laís. E ia com ela seu marido, caminhando e chorando atrás dela, até Baruim. Então lhe disse Abner: Vai-te agora, volta. E ele voltou. E falou Abner com os anciãos de Israel, dizendo: Já há muito tempo que procuráveis que Davi reinasse sobre vós. Faze-o, pois, agora, porque o Senhor falou a Davi, dizendo:
Pela mão de Davi, meu servo, livrarei o meu povo das mãos dos filisteus e das mãos de todos os inimigos. E falou também Abner aos de Benjamim, e foi também Abner dizer aos de Davi em Hebrom tudo o que era bom aos olhos de Israel e aos olhos de toda a casa de Benjamim. E foi Abner a Davi em Hebrom, e 20 homens com ele. E Davi fez um banquete a Abner e aos homens que com ele estavam. Então disse Abner a Davi: eu me levantarei, e irei e ajuntarei ao rei meu senhor todo Israel, para fazer acordo contigo, e tu reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma. Assim despediu Davi a Abner, e ele foi em paz. E eis que os servos de Davi e Joabe vieram de uma batalha, e traziam consigo grande despojo. E já Abner não estava com Davi em Hebrom, porque o tinha despedido, e se tinha ido em paz. Chegando, pois, Joabe e todo o exército que vinha com ele, deram aviso a Joabe, dizendo: Abner, filho de Ner, veio ao rei e o despediu, e foi em paz. Então Joabe foi ao rei e disse: que fizeste? Eis que Abner veio ter contigo. Por que, pois, o despediste de maneira que se fosse assim livremente? Bem conheces a Abner, filho de Ner, que te veio enganar e saber a tua saída e a tua entrada, e entender tudo quanto fazes. E Joabe, retirando-se de Davi, enviou mensageiros atrás de Abner, e o fizeram voltar desde o poço de Sirá, sem que Davi o soubesse. Voltando, pois, Abner a Hebrom, Joabe o levou à parte, à entrada da porta, para lhe falar em segredo, e feriu-o ali pela quinta costela, e morreu por causa do sangue de Azael, seu irmão. O que Davi, depois ouvindo, disse: inocente sou eu, e o meu reino para com o Senhor, para sempre, do sangue de Abner, filho de Ner, caia sobre a cabeça de Joabe, sobre toda a casa de seu pai, e nunca na casa de Joabe falte quem tenha fluxo, ou quem seja leproso, ou quem se atenha a cajado, ou quem caia espada, ou quem necessite de pão. Joabe, pois, e Abisai, seu irmão, mataram a Abner por ter morto Azael, seu irmão, na peleja em Gibeão. Disse, pois, Davi a Joabe e a todo o povo que com ele estava: rasgai as vossas vestes e cingi-vos de sacos, e ide pranteando diante de Abner. E o rei Davi ia seguindo o féretro. E sepultando a Abner em Hebrom, o rei levantou a sua voz e chorou junto à sepultura de Abner, e chorou todo o povo. E o rei, pranteando Abner, disse: havia de morrer Abner como morre um vilão? As tuas mãos não estavam atadas, nem os teus pés carregados de grilhões, mas caíste como os que caem diante dos filhos da maldade. Então todo o povo chorou muito mais por ele. Depois todo o povo veio fazer com que Davi comesse pão, sendo ainda dia. Porém Davi jurou, dizendo: assim Deus me faça, e outro tanto, se antes que o sol se ponha eu provar pão ou alguma coisa. O que todo o povo, entendendo, pareceu bem aos seus olhos. Assim como tudo quanto o rei fez pareceu bem aos olhos de todo o povo. E todo o povo e todo Israel entenderam naquele mesmo dia que não procedera do rei que matasse a Abner, filho de Ner. Então disse o rei aos seus servos: não sabeis que hoje caiu em Israel um príncipe e um grande? Que eu hoje estou fraco ainda que ungido rei. Estes homens, filhos de Zeruia, são mais duros do que eu. O Senhor pagará ao malfeitor conforme a sua maldade. Capítulo 4. Ouvindo, pois, o filho de Saul que Abner morrera em Hebrom, as mãos se lhe afrouxaram, e todo Israel pasmou. E tinha o filho de Saul 2 homens, capitães de tropa, e era o nome de um Baana, e o nome do outro Recabe, filhos de Rimon, o Beerotita, dos filhos de Benjamim, porque também Beerote se reputava de Benjamim. E tinha fugido os Beerotitas para Gitaim, e ali tem peregrinado até o dia de hoje.
Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés, e era da idade de 5 anos, quando as novas de Saul e Jonatas vieram de Jezreel, e a sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo, e o seu nome era Mefibosete. E foram os filhos de Rimon, o Beerotita, Recabe e Baana, e entraram em casa de Isbotsete no maior calor do dia, estando ele deitado a dormir no meio-dia. E ali entraram até o meio da casa, como que vindo buscar trigo, e o feriram na quinta costela, e Recabe e Baana, seu irmão, escaparam, porque entraram na sua casa, estando ele na cama deitado no seu quarto, e o feriram, e o mataram, e lhe cortaram a cabeça, e tomando a sua cabeça, andaram toda a noite caminhando pela cidade, pela planície. E trouxeram a cabeça de Isbosete a Davi, a Hebrom, e disseram ao rei: Eis aqui a cabeça de Isbosete, filho de Saul, teu inimigo, que procurava tua morte. Assim o Senhor vingou hoje o rei meu senhor, de Saul e da sua descendência. Porém Davi, respondendo a Recabe e a Baana, seu irmão, filho de Rimon, Beerotita, disse-lhe: Vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda a angústia. Se aquele que me trouxe novas, dizendo: Eis que Saul está morto, parecendo-lhe, porém, aos olhos, que era como quem trazia boas novas, eu logo lancei mão dele e o matei em Ziclag, cuidando ele que eu por isso lhe desse recompensa. Quanto mais a ímpios homens que mataram um homem justo em sua casa, sobre a sua cama, agora, pois, não requereria eu seu sangue das vossas mãos, e não vos exterminaria da terra? E deu Davi ordem aos seus moços que os matassem, e cortaram-lhes os pés e as mãos, e penduraram sobre um tanque em Hebrom. Tomaram, porém, a cabeça de Isbosete e a sepultaram na sepultura de Abner em Hebrom. Capítulo 5. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi em Hebrom e falaram, dizendo: Eis-nos aqui, somos teus ossos e tua carne. E também outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu o que saías e entravas com Israel. E também o Senhor te disse: Tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás príncipe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles acordo em Hebrom, perante o Senhor, e ungiram a Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, 40 anos reinou. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses, e em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. E partiu o rei com os seus homens a Jerusalém contra os jebuseus que habitavam naquela terra. E falaram a Davi, dizendo: Não entrarás aqui, pois os cegos e os coxos te repelirão, querendo dizer: Não entrará Davi aqui. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi, porque Davi disse naquele dia, quando qualquer que feria aos jebuseus, suba ao canal e fira aos coxos e aos cegos, a quem a alma de Davi odeia. Por isso diz: nem cego nem coxo entrará nesta casa. Assim, porém, assim habitou Davi na fortaleza e a chamou a cidade de Davi. E Davi foi edificando em redor desde Milo para dentro. E Davi ia cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. E Irão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, e carpinteiros e pedreiros edificavam a Davi uma casa. E entendeu Davi que o Senhor o confirmou sobre Israel, e que exaltará o seu reino por amor do seu povo Israel.
E tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que viera a Hebrom, e nasceram a Davi mais filhos e filhas. E esses são os nomes dos que lhe nasceram em Jerusalém: Samua e Sobabe, e Natã e Salomão, e Ibar e Elisua, e Neifeg e Jáfia, e Elisama, e Eliada, e Elifelete. Ouvindo, pois, os filisteus que haviam ungido a Davi rei sobre Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi, o que, ouvindo Davi, desceu a fortaleza. E os filhos vieram e se estenderam pelo vale de Refaim. E Davi consultou ao Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus, entregar-me-ás nas minhas mãos. E disse o Senhor a Davi: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então Davi, Baal, Perazim. Então Davi foi a Baal Perazim e feriu-os todos, Davi, e disse: rompeu o Senhor com o seu inimigo diante de mim, como quem rompe as águas. Por isso chamou o nome daquele lugar de Baal Perazim. E deixaram ali os seus ídolos, e Davi e os seus homens os tomaram. E os filisteus tornaram a subir, e se estenderam pelo vale de Refaim. E Davi consultou o Senhor, o qual disse: não subirás, mas rodeia por detrás deles, e virás a eles por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás, porque o Senhor saiu diante de ti a ferir o arraial dos filisteus. E fez Davi assim como o Senhor lhe tinha ordenado, e feriu os filisteus desde Geba até chegar a Gezer. Então terminamos a nossa leitura de hoje. Amanhã, se Deus permitir, estaremos lendo os capítulos 6, 7, 8 e 9 do livro de 2 Samuel. Então, que Deus te abençoe, persevere na leitura e até amanhã. Você que tem recebido as leituras diariamente, se Deus assim permitir.